E aí? Você já tirou a vida de alguém hoje? Não se assuste. Não é sobre crime, não é sobre chamar a polícia. Não é. Eu quero aproveitar esse tempo para a gente pensar sobre tirar a vida para além da vida física, né? Não é só o sangue derramado, não. Tem mais coisa acontecendo por aí. Todos nós já fizemos isso em algum momento, talvez até sem perceber. Mas hoje vai ficar claro, hoje vai ficar transparente para você. Assim como ficou para mim. Que bom que você está aqui, no colo do Pai. Esse canal, que em apenas 10 minutos por dia pode transformar sua vida com Deus. Eu quero falar com você sobre esse mandamento dos 10 que constam na Bíblia. Exatamente esse que parece que é uma coisa que já está vencida. Não matarás, não matarás. Nossa, peça de museu? Será? Será mesmo? Parece muito óbvio que está falando sobre vida física, mas não é só isso, né? Na nossa sociedade, do jeito que ela se constitui, que se mostra hoje, existem feridas provocadas por palavras duras, feridas provocadas por fofoca, dores internas de algo que antes era pequeno, que se transformou em ódio, potencializou, né? A dor, a morte pela dor da indiferença. Eu estou falando de dor, de morte relacional, de morte de convivência boa, pacífica, né? Se antes, lá no Velho Testamento, eles usavam outros tipos de instrumento para morte, hoje a gente tem algo muito perigoso. É o celular, é o WhatsApp, é rede social. E essas são hoje novas armas. Armas que nós temos que ter cuidado e ter consciência, nem é cuidado, mas consciência quando a gente as usa, não é verdade? Na Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 13, esse pedacinho está dito assim, está escrito assim: não matarás. Vamos lembrar que no Antigo Testamento, o que regia a sociedade era olho por olho, dente por dente. Não era nada fácil viver aquela vida. Eu consigo pensar nos escribas, né, naqueles mestres da lei do judaísmo que ficavam reunidos, estudando, analisando cada lei, como é que aquilo tinha que ser feito. Muitas regras, e regras sobre tudo, sobre vestimenta, comportamento, sobre alimentação, sobre compras, enfim. Num tempo em que o olho por olho, dente por dente imperava, esse versículo vem provocar ou vem convidar a se proteger a vida física. Não é possível ficar matando as pessoas desse jeito. Então, a vida tem valor, né? E o nosso Deus sabe bem disso. Jesus vem e dá uma nova roupagem, dá um novo entendimento para essa lei. Em Mateus, livro de Mateus, capítulo 5, os versículos 43 e 44, está escrito assim: Jesus falando: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que os perseguem. Percebe a diferença? Percebe como é que Jesus diz assim: pare de olhar para fora, olhe para o seu coração. Se o seu inimigo te incomoda, né? Se a pessoa lá que se opõe a você, se a pessoa que te irrita, se a pessoa que você não engole, você gostaria de, né, quem sabe, assassinar a reputação dele, quem sabe colocar lá um dislike no que ele posta, Jesus diz não. Ele diz: ore por quem te persegue, ore. Não está falando para fazer vingança, né? Vamos então pensar juntos mesmo. O que é que está acontecendo hoje? A gente tem, aliás, não é de hoje não, né? Vou falar de fofoca, mas não é de hoje não, é de faz tempo. A gente tem muitos relatos ao longo dos milênios, né, de fofocas pesadas que destroem relacionamentos, pessoas, famílias. E é uma pena que isso não ficou no passado. Até hoje a gente sofre ou vê questões de sofrimento por causa de fofoca, por causa de alguém falar de alguém. A gente percebe que a calúnia, falar verdades já não é bom, a tal da fofoca. Falar calúnia, então, é muito pior, né? Isso é realmente ter uma arma muito ruim contra as pessoas. Não, Cláudia, isso só acontecia com as pessoas que ficavam com as cadeiras na rua, olhando o movimento. O que você acha do cyberbullying? Das questões que são discutidas e distorcidas, né? São transformadas de uma forma negativa nas redes sociais, por mensagem de WhatsApp, questões de dúvidas levantadas. Tem tanta coisa que está acontecendo pela internet. É uma ferramenta que pode ser muito positiva, se bem usada, mas também pode promover morte, se mal usada. Uma outra forma que a gente assassina pessoas é quando a gente mata a esperança. E para matar a esperança, basta não fazer nada. Basta perceber uma causa justa, urgente, que você pode ajudar e não fazer nada.
sabe? A indiferença com a dor do órfão, da viúva, do estrangeiro, do imigrante, né? Que resposta nós damos? Nós promovemos vida? Resposta às ações promotoras de vida, por exemplo, erradicação da violência contra a mulher, erradicação da pedofilia, sabe? Qual é a nossa posição? Só a indiferença já contribui para que ela permaneça, então precisamos pensar nisso, né? Quanto que a gente pode fazer e não faz? E daí agora minha pergunta vai ser um pouco mais séria, mais profunda. E aí? Você matou alguém, talvez sem nem perceber? Que essa reflexão faça sentido dentro de você, sabe? Que você consiga mesmo olhar se existem conflitos não resolvidos, coisas acontecendo em volta que o amor de Deus poderia resolver, que é esse mandamento, né, que Jesus indica, orar por quem te persegue, orar por quem te faz mal, podia resolver, para que não aconteça assassinato sem arma, para que não seja consciente, sabe? Para que não seja intencional o assassinato e que seja totalmente intencional promover vida. Primeira coisa que a gente precisa pensar, então, no poder destrutivo das palavras, no poder destrutivo das fofocas, né? Conta uma história que houve um conflito em uma instituição religiosa, de uma determinada religião, entre duas mulheres. E elas foram para o líder e uma reclamou que tinha sido caluniada e que a outra fez fofoca e saiu e em seguida chegou a outra. E o líder disse para ela, minha amiga, pega um travesseiro de penas e saia espalhando essas penas, rasgue ele, vai espalhando as penas até subir aquele alto monte. Aí volta aqui. Quando ela voltou, já com a fronha vazia, ele disse, agora eu quero, por favor, que você volte e recolha todas as penas que foram espalhadas. A mulher se espantou e disse, mas e agora? Como é que eu vou fazer isso? Ele disse, então, é a mesma situação. Tudo que é dito depois não tem como ser recolhido. Tudo que você disse a respeito da sua amiga, agora não tem como consertar. E essa mulher aprendeu a lição. É um assassinato falar de pessoas. Só traz feridos, só deixa feridos pelo caminho. Bom, se nós estamos aqui meditando na Bíblia, eu quero que você pense comigo em Provérbios 10:11. A boca do justo é fonte de vida. E nós somos justos porque Jesus vem e nos justifica, né? Não por nós, mas por Jesus. A boca do justo é fonte de vida. Mas a boca dos perversos encobre a violência. Bom, qual é a vida que as nossas palavras podem gerar? Né? Com quem nós pactuamos? Com quem que a gente se une quando a gente começa a aceitar que falem mal de pessoas perto de nós? E tem uma regra muito simples. Você pode até não estar falando dos outros, mas o ato de ouvir promove que essa pessoa continue falando. Então, que eu e você, que a gente consiga dizer, querido, querida, vamos fazer assim? Vamos orar por essa pessoa? Vamos pedir a Deus por ela, vamos transformar essa situação. Quem sabe a gente vai ser usado para dizer, não vamos falar mal de ninguém, isso não agrada o coração de Deus e fere, mata pessoas. Que sejamos nós, né? A começar um movimento aí de perdoar e orar. Perdoar aquilo que ficou de ressentimento dentro de nós. Orar por quem nos dói, por quem nos causa dor, quem nos machuca. Que comece a partir de nós, que a gente possa imitar Jesus, né? Perdoar mesmo, não carregar esse peso. Lembre agora, quero te dar um minutinho de oportunidade. Lembre agora alguém que te feriu. Alguém que você gostaria de fazer vingança e às vezes não tem o meio necessário e fica remoendo aquela dor. A gente podia promover, né, uma campanha, ore mais, ore por ele, ore com amor, alguma coisa assim. Queria também te convidar a avaliar os teus emojis no WhatsApp. Não quer dar coraçãozinho? Não dê. Sabe? Dá um positivo que leu a mensagem. Informa a pessoa que aquilo encontrou em você um ouvinte, mas não reaja de forma que você não quer verdadeiramente reagir, né? Que seja, no nosso tempo, o não matarás nas palavras, nas atitudes. Que o não matarás, então eu vou inverter, tá? Que o viva bem, que o viva em paz, que o viva com Deus, que o viva com amor, alcance nossas palavras e nossas atitudes. Que a indiferença que antes matava sonhos, matava pessoas, matava iniciativas, seja substituída por posicionamento. Por sim, tô aqui, pode contar comigo, vou ajudar. Assim a gente vai promover vida com toda certeza. Você tem mesmo a escolha de promover vida. Você tem a escolha de combater a violência silenciosa dos nossos dias. Você pode trocar
a bala, o projétil, né? O instrumento de morte pela palavra de amor, sabe? Que evita a briga, que contorna a situação ruim. Você pode ser o agente que vai substituir o rancor pelo perdão. Eu creio nisso, eu creio nisso. Essa eu não tenho dúvida nenhuma, a verdadeira revolução do Evangelho. Transformar a sede por justiça, por autojustiça, transformar o coração duro num coração que ama. E que ama como Jesus ama. Um passinho de cada vez. Um passinho de cada vez. Ele era perfeito e a gente está no caminho. Eu quero então te convidar agora para a gente orar junto, pedindo ajuda para limpar o coração, para curar feridas, para que a gente tenha coragem para amar. Vamos? Então abaixa sua cabeça que eu vou baixar a minha. Senhor Deus, eu quero te pedir que nós tenhamos condição de ouvir o amor que vem do teu coração para distribuir em volta de nós, dentro de nós. Que o nosso coração ferido, Deus, seja tratado pelo Senhor e que a gente consiga mesmo perdoar, que a gente consiga mudar o rumo das conversas, que a gente consiga evitar promover a dor nos outros, Senhor. Porque nós queremos ser mais parecidos com o Senhor. Eu quero apresentar para o Senhor as situações em que eu e a pessoa que está me ouvindo, que está fazendo essa oração junto comigo, nós fomos magoados, nós tivemos dores por causa de pessoas. Cura as nossas feridas internas, Deus. Por favor, cura profundamente, a ponto da gente poder mesmo orar pelos nossos inimigos, como o Senhor Jesus ensinou. Vem, Senhor, traz vida dentro de nós para que a gente distribua vida. E não qualquer vida, mas a vida em abundância, com abundância, como o próprio Jesus veio para nos dar. Obrigada por poder tirar um tempo para pensar nisso hoje. Abençoa quem está ouvindo, quem está orando junto. Nos faz mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém? Amém? Então, nós podemos sim fazer diferença, né? Nós podemos matar com palavras, mas nós podemos e devemos dar vida através das palavras, dos atos e das ações. Foi bom esse tempo de refletir, de pensar sobre essas coisas? Então compartilhe com alguém. Compartilhe com alguém com quem você gosta, de quem você quer bem. E que às vezes anda tão pesado carregando essas palavras que ouviu ou que disse, né? Perdoar e perdoar-se. Eu oro que Deus o abençoe, a abençoe e que juntos a gente espalhe vida.